Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento, o culto de adoração ao Senhor, momento de louvor, momento de oração, momento de reflexão na palavra de Deus e, acima de tudo, de estarmos juntos diante do Senhor neste domingo, o dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene, o dia em que estamos voltados para Deus ainda mais na adoração ao Senhor pelo dia que Ele nos deu de descanso nele. Nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. E eu convido você a nesse momento estar orando. Vamos iniciar esse momento da devocional, desse culto, orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo momento e também rogando que o Senhor derrame ricas bênçãos de misericórdia sobre a nossa vida, para a glória do seu nome. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia, pelo sol, pelo ar que respiramos, pela chuva que caiu hoje, ó Deus, e ainda cai. Obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, o milagre da salvação. Obrigado, Senhor, pelas tuas ricas misericórdias dispensadas na vida do teu povo. Obrigado pela vida dos nossos familiares, pela vida dos irmãos, dos seus familiares, pela vida da Igreja Presbiteriana em Jardim de São Paulo e por tantas outras igrejas de Cristo espalhadas sobre toda a terra. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção dispensada ao teu povo nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para a luz da tua palavra e que nos receba como adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, é o que nós te oramos, agradecidos assim em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a estar comigo lendo a palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Abacuque, no capítulo 3, que é a oração de Abacuque. Nós vamos estar aqui fazendo a leitura da oração de Abacuque e você estará acompanhando a leitura da palavra de Deus. Comece pelo Evangelho de Mateus, ali voltando o Evangelho de Mateus, e fica mais fácil para encontrar o livro de Abacuque. À medida que encontrar Sofonias, fica antes do livro de Sofonias, o Abacuque. Abacuque capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor de relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas.
marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilam, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, assim as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Que a palavra de Deus assim nos abençoe, derrame bênçãos sem medidas na vida do seu povo, no nosso coração. Eu convido você agora a estar louvando ao Senhor com o hino de número 10, que tem como título A Criação e o Seu Criador. Abra o seu inário e louve conosco, engrandeça o nome do Senhor essa noite com o hino de número 10, A Criação e o Seu Criador. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, louvai-o, aleluia, tu só dourado a refugir, tu lua e prata reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Oh, louvai-o, oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Oh, louvai-o, oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos irmãos, nós louvamos ao Senhor, adoramos o nome do Senhor e o fazemos isso de todo o coração, com muita alegria, para a glória de Cristo. Agora eu convido você mais uma vez a estar ouvindo a palavra de Deus. Essa agora se encontra no capítulo 6 da carta aos Romanos, no versículo 1 ao versículo 4. Romanos 6, de 1 ao 4, para o nosso momento de confissão e contrição ao Senhor. Portanto, abra sua Bíblia e acompanhe Romanos 6, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida mais uma vez, e eu convido você para estar orando esse momento de confissão e contrição ao Senhor. Ore conosco. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso,
O Senhor conhece os nossos corações, conhece a gente. O Senhor conhece a cada servo e serva essa noite que está orando ao Senhor e clamando nesse momento pelo perdão dos pecados. Ó Deus, Tu que sabes do nosso interior, das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Ó Deus, nós bem sabemos que não podemos esconder nada do Senhor. Por isso nós essa noite, nesse momento, estamos te confessando as nossas falhas, os nossos erros, ó Deus, aquilo que não te agradou, aquilo que não traz alegria para o teu Espírito Santo. Toda e qualquer palavra da nossa boca que não abençoou, que não foi edificadora. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos perdoa. Perdoando as nossas falhas de pensamento, ou quando o nosso coração se irou contra o nosso próximo ou o nosso irmão. Quando pecamos contra o Senhor, tendo maus pensamentos, más atitudes, assim como também as nossas omissões ou quando deixamos de fazer o bem. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus, sonda o nosso coração. Dá-nos um coração, ó Deus, remido diante da tua presença, completamente amolecido pela graça do teu Espírito Santo, sujeitos ao Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória de Cristo. Nós te pedimos que o Senhor advogue a nosso favor, que advogue a nossa causa para com as nossas falhas, as nossas transgressões. Que o Senhor derrame o bálsamo da paz, do teu perdão sobre cada um de nós essa noite. É o que nós te oramos, Senhor, agradecidos e te rogando e pedindo essas ricas bênçãos de misericórdia, já crendo que o Senhor nos perdoou, em nome de Jesus. Amém. Convido você agora para estar louvando conosco nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, dar graças a Deus em louvor pelas suas bênçãos derramadas na nossa vida. Vamos louvar e engrandecer o nome de Cristo. Grande é o Senhor. Vamos confessar que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado essa noite. Por isso
Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. 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 Muito bem, queridos irmãos, como é bom louvar ao Senhor, como é bom louvar a Deus, como é bom engrandecer o seu santo nome. Agora nós vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, aí onde você está, abrir as Escrituras, no texto do apóstolo João, Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, os versículos 16 e 17. Vamos abrir a palavra de Deus e acompanhar a leitura desse texto. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17, aonde diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento diante da Tua Palavra. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração para a luz da Tua Palavra, que nos acalente com a Tua Palavra, também venha nos advertir na Tua Palavra, nos exortar e edificar a Tua igreja acima de tudo. Ó Deus, faz isso para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, esse é um texto conhecido de muitos. Nós temos lido esse texto da palavra de Deus aí no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, onde nós conhecemos a narrativa do momento aí da despedida do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele estaria
logo depois indo aos céus para estar ao lado do Pai. E é um momento difícil para os discípulos, um momento de separação, um momento de desânimo da parte de alguns, porque eles se sentem órfãos. Alguns podem até ter se sentido como que abandonados. Quando o Senhor se despede, aquele que é o mestre, aquele que é o grande amigo que andou com esses discípulos, ensinando-os, fazendo ver todas as maravilhas que o Senhor havia feito, mas acima de tudo de ter apresentado o Evangelho da salvação, as boas novas, com a própria presença do Deus encarnado, o Deus homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um momento em que os discípulos certamente estavam um pouco mais angustiados, de coração triste, porque estava chegando a despedida do nosso Senhor Jesus. Porém, Jesus, para não, claro, conhecendo o coração de cada um deles e sabendo do momento que seria de uma separação física, agora ele não estaria mais andando com os discípulos, iria dispensá-los para estarem assim cada um indo pregar o Evangelho conforme foi a vontade do Senhor. Mas Jesus, sabendo disso, ele não nos deixa órfãos, assim como é o desejo do Senhor para aqueles discípulos que estão com ele, é de não deixá-los órfãos, de não deixá-los desamparados, de não deixá-los sem orientação, sem a direção do próprio Senhor Jesus Cristo, sem deixá-los com o coração partido, sim, com a convicção e a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, durante toda essa caminhada, essa trajetória, eles precisariam estar fortalecidos, estar sendo acompanhados por alguém, como sendo Deus, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é Deus e fez e faz esse papel na vida não só daqueles discípulos, mas também na vida da igreja hoje, na minha e na sua vida. Por isso, as palavras do Senhor Jesus Cristo, após estar dizendo aos discípulos que iria voltar ao Pai, foi que ele rogaria, ele pediria ao Pai um outro Consolador, para que ficasse com eles para sempre. E esse Espírito seria o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, como ele diz no texto, porque não o vê e não conhece, ou seja, não foi revelado a esse mundo esse Espírito o quanto foi a esses pequeninos, a esses discípulos, a igreja do Senhor. Mas ele diz que vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Jesus, como eu disse no início, estava aqui prestes a voltar aos céus, e os discípulos preocupados, porque aquele que havia sido o guardião de cada um deles durante todo o seu ministério aqui na terra, o auxiliador, o grande conselheiro, aquele que foi o fortalecedor daqueles homens e mulheres, estava se preparando agora para deixá-los. Então pensavam eles que Jesus os deixaria sozinho, mas o Senhor lhes disse: eu deixarei um outro Consolador. Esse virá para ajudá-los, para confortá-los, para fortalecê-los durante toda a caminhada até a minha segunda vinda. E esse é o Espírito Santo de Deus, aí destacado nos versículos 16 e 17. A palavra Consolador aqui, relacionada ao Espírito Santo, vem de uma expressão que significa chamar junto. E lá no primeiro século era usado para se falar de alguém para sustentar o outro. Era uma pessoa chamada para dar auxílio, para andar próximo, para andar acompanhando e dar suporte. Essa era a intenção aqui do significado da palavra Consolador. E a palavra descreve como que um advogado também nos tribunais civis da Grécia, por exemplo. Aquele que está ali para defesa, aquele que está ali para apoio, para estar junto. Alguém que era chamado para ajudar aquele que estava sendo acusado. Então essa é a palavra Consolador, traz esse significado, essa expressão aqui quanto ao Espírito Santo de Deus, que ficaria conosco e está conosco até e por toda a eternidade. E nesse caso aqui,
não está em destaque a lei, por exemplo, pois porque o crente aqui não está debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então a palavra aqui significa alguém chamado para ajudar o próximo. E aí a palavra consolador traz uma boa tradução aqui, se for corretamente entendida na língua latina, que traz também um significado daquele que vem com poder, daquele que traz poder para poder auxiliar. Então o consolo aqui é justamente um dos ministérios do Espírito Santo para o crente, para a igreja. Além de tudo que ele faz, ele tem o ministério de consolar, né? Então a obra resumida aqui do Espírito Santo é alguém que é enviado para ficar ao lado e prestar ajuda àquele que precisa. Então tenha sempre essa ideia de que o Espírito Santo, apesar de, claro, profundamente habitar em nós, dentro de nós, mas ele é aquele que está do nosso lado, aquele que está junto o tempo todo, ele não sai de perto de nós. E a palavra outro aqui, quando a expressão de Jesus é dizer que vai enviar um outro consolador, tem dois sentidos importantes. Um primeiro sentido é se referir a palavra outro a uma espécie diferente do segundo. Em que sentido? Ou melhor dizendo, a palavra outro tem dois sentidos importantes. Um deles se refere a um outro de uma espécie diferente. Já o segundo, outro, diz respeito a um outro da mesma espécie. Vamos entender. Essa palavra outro aqui, ela tem dois sentidos. A primeira é de um outro de uma espécie diferente. E outro da mesma espécie. Isso no sentido do texto. Mas nesse texto aqui, do apóstolo João, no capítulo 14, que o Senhor Jesus Cristo está falando desse outro consolador, ele usa o segundo termo, ou seja, o segundo outro, aquele que não é diferente, mas aquele que é da mesma espécie, da mesma essência, ele é igual a ele. Ou seja, o Espírito Santo é um ajudador da mesma essência de Jesus, não é diferente, né? Não é completamente alheio ao que Jesus fazia, ao que Jesus prometeu e à sua presença, mas ele é igual a Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa divina igual a Jesus Cristo, tendo os mesmos atributos e as mesmas qualidades do Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, né, ou templo do Espírito Santo que está em vós, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, aqui há duas palavras que se referem a um santuário, né, que é templo, e uma delas é sobre um templo em sua totalidade, em sua inteireza, que nos dá a condição de que não sofreu nenhuma alteração, mas está em perfeito funcionamento dentro da sua integridade física, na sua estrutura. E a outra fala é de um santuário interno, com uma estrutura para habitação, que esse é o caso de cada um de nós, que somos um templo do Espírito, com uma estrutura para a habitação desse mesmo Espírito. E é justamente para onde o Espírito Santo veio fixar morada, fazer habitação, foi dentro de mim, dentro de você, dentro da igreja. A verdade de que o Espírito Santo mora permanentemente no corpo do crente está traduzido aqui na palavra habitar. A palavra habitar traz esse significado, esse entendimento de que o Espírito Santo veio para uma morada permanente. Ele veio para fazer residência, para ficar em nós por toda a eternidade. É o que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 5, quando ele diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Veja, a expressão é que ele fez esse Espírito Santo habitar em nós. Aqui é que nosso grande Consolador, né, aquele que Jesus chamou para estar do lado do crente, enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo
fisicamente, né, em corpo, estaria ausente aqui dessa terra, mas ele o fez fixar residência permanente no crente, na igreja, para estar ao nosso lado, pronto a prestar um socorro rapidamente, assim que precisássemos. Estamos passando por momentos extremamente difíceis, extremamente tristes, angustiantes. Então, esses períodos de calamidade, esses períodos de pandemia, esse período de pandemia tem trazido muita tristeza ao povo de Deus, né? Mas não só ao povo de Deus, não só à igreja, mas a toda a humanidade, as pessoas, os seres humanos, do qual somos dotados de sentimentos e emoções, e sentimos a perda. Nós temos os nossos familiares a quem amamos muito, nós temos o nosso próximo, os conhecidos, pessoas amigas. Então, tudo isso em meio à perda, em meio à tristeza e luto, nos traz muita angústia. E aí é onde entra aqui o papel do Espírito Santo, além do processo de salvação, da sua voz amável e carinhosa e eficaz em nos chamar das trevas para a luz, como assim ele o fez com muitos daqueles que foram salvos e continuam sendo salvos. Ele também traz o consolo e o conforto necessário, ele nos traz a ajuda necessária, a habitação em nós, nos compreendendo, intercedendo por mim e por você, para podermos ser vivificados em meio a tanta tribulação, em meio a tanta dificuldade, tanta angústia e tristeza nos nossos dias. Ele vem nos ajudar quando precisamos e confiamos que Ele nos auxilia quando nós o solicitamos. Jesus Cristo disse lá no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 7, versículo 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui o apóstolo João explica que a água viva se refere ao Espírito Santo. Ele tem essa característica, fazemos essa comparação, essa analogia dele ser a água da vida, porque ele é derramado dos céus para a sua igreja, para a igreja de Deus. Então o Espírito Santo vem para nos socorrer, matar a nossa sede espiritual, matar a nossa sede nas ansiedades, nas angústias, nas depressões da vida. Essa é uma das grandes importâncias do seu ministério, em nos consolar, em consolar a igreja, em consolar você. Por mais que estejamos passando por momentos extremamente difíceis, por momentos escuros, pelo vale da sombra da morte, mas a presença do Espírito Santo ao nosso lado, daquele que é o vivificador, o consolador, aquele que nos conforta, que levanta a nossa cabeça, que dá vida ao nosso espírito, que mata a nossa sede de justiça, a nossa sede por alegria, a nossa sede por consolo. Ele é aquele que foi enviado por Jesus Cristo, o Santo Espírito de Deus, para estar conosco, para estar com a igreja. Por isso, a sua importância é extremamente vital à nossa vida. Cabe a nós buscar a sua presença em oração, buscar o seu consolo e o seu conforto nos nossos momentos de aflição, assim como também nos momentos de alegria, no momento de bonança, nós compartilharmos essa alegria em oração com aquele que nos traz a paz, com aquele que nos traz consolo e conforto. Queridos irmãos, a vida cristã não se baseia numa vida de esforços próprios, mas de uma vida definida pela dependência do Espírito Santo de Deus. Essa dependência é para que possamos resistir ou fugir do pecado naquele dia mau, para que possamos suportar e resistir aos dias de angústia e tristeza também nesses dias maus. Por isso o Espírito Santo produz seu fruto em nós, fruto de arrependimento, fruto de graça, de misericórdia, de bênção, de consolo, conforto e de fortaleza. Ele tem feito isso para com a igreja de Deus. Ele tem nos fortalecido todos os dias. Ele faz isso conforme buscamos que Ele o faça e confiarmos que Ele assim também o fará. Na medida em que cumprirmos esses dois requisitos
estaremos cheios do Espírito Santo, seremos controlados por Ele. O Espírito Santo está constantemente agindo em nós e a nosso favor. Essa foi a vontade de Cristo. Contanto que estejamos, claro, cheios dele, estaremos sendo controlados por Ele e ajudados por Ele em todo o tempo. O Espírito Santo é a provisão de Deus para vivermos uma vida que lhe seja agradável. Foi para isso que também Jesus enviou o Consolador. Não apenas para o nosso consolo, não apenas para o nosso conforto, não apenas para não pensarmos que estamos órfãos, mas sim para vivermos uma vida digna de retidão diante do Senhor. Uma vida que lhe traga alegria, que ele fique satisfeito com a vida de santidade diante do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Essa é a palavra de Deus para a vida da igreja, a começar em mim e em você. Que estamos sempre sujeitos à palavra de Deus, sujeitos ao Espírito Santo de Deus, reverentes ao Espírito Santo de Deus, para que em oração possamos buscar a sua intercessão, pois Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós porque não sabemos orar. O Espírito Santo de Deus é o grande consolador da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue nos confortando e consolando para a glória de seu nome. Amém. Eu chamo você mais uma vez a estar orando nesse momento, a oração final, e nessa oração final nós estaremos intercedendo pelos nossos dias, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo contexto em que vivemos no momento dessa pandemia, pelos nossos familiares, pelos irmãos enfermos. Ore conosco, curve a sua fronte nesse momento e rogue ao Espírito Santo de Deus que traga consolo e conforto à nossa vida para a glória de Cristo. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que fizemos até aqui, porque foi pela tua graça que conseguimos. Pelo momento de estarmos juntos, conectados, Senhor, voltados a te louvar e a te adorar. A também ouvir a tua palavra e saber que não estamos sós, que não estamos órfãos, mas temos o Espírito Santo de Deus, o teu Consolador, em nós, na igreja, nos confortando e trazendo alento aos nossos dias maus. Ó Deus, é diante disso, desse pedido de oração, é diante dessa súplica que nós te rogamos que o teu Santo Espírito venha trazer alento aos corações dos teus servos e servas, Senhor, dos familiares de cada um aqui representado nesse momento que está orando conosco, sobre aquelas pessoas que são nossos amigos e amigas, vizinhos, ó Deus, o nosso próximo, pelos profissionais de saúde que estão nessa luta nos hospitais, com esse momento de pandemia, lutando pela vida, Senhor, de muitos ali precisando de vida, precisando de restauração. Tem misericórdia de nós, Senhor, por esse momento em que estamos passando por um trecho tão difícil da nossa vida, por um trecho tão obscuro aqui na terra, ó Deus. Ajuda-nos, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, para que continuamos a interceder e a orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, por aqueles que estão precisando de uma palavra de boa nova, uma palavra do Evangelho. Ajuda a tua igreja, ó Deus, as igrejas que clamam e que precisam da tua graça e da misericórdia do teu Espírito Santo. Não sabemos orar, mas o teu Espírito nos ajuda. Não sabemos pedir, mas o teu Espírito nos ajuda a pedir, nos ensina. E é o que estamos fazendo agora. É o que te pedimos, Senhor. Tudo isso para a glória e louvor do teu nome. Que faça-se a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre todos vós, sobre a Igreja Presbiteriana de São Paulo e tantas outras igrejas que são de servos de Deus espalhados sobre a face da terra. Nós te rogamos essas ricas bênçãos pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Agradecemos de coração a você que tem nos acompanhado, tem entrado
para estar adorando e louvando o nome do Senhor, não só os que fazem parte da nossa igreja, mas de outras igrejas, amigos, vizinhos, parentes. Nós rogamos que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a sua vida e que dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de proteção da parte de Deus, para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém.